está começando o Almanaque Jurídico e eu recebo hoje aqui o presidente da subseção da OAB de Viamão, Dr. José Saikovski, que vem bater um papo conosco a respeito da atividade da Ordem perante a comunidade de Viamão. Boa noite, doutor. Bom tê-lo aqui. Muito boa noite, Jorge. É uma satisfação muito grande estar aqui. Bom, doutor, e a advocacia, a gente sabe, a OAB de Viamão tem uma atuação bastante intensa. O que o doutor tem para contar para nós e para o pessoal, especialmente de Viamão, sobre a atuação da Ordem na comunidade? Veja bem, doutor Jorge, a OAB como instituição, e isso desde a campanha do processo eleitoral iniciado no ano passado, nós tínhamos como meta que, evidentemente, defender de forma intransigente a defesa dos interesses da advocacia, as prerrogativas do advogado e também expandir isso para a sociedade toda. De que maneira? Hoje a OAB busca uma agremiação com pessoas, com entidades, com Lions, Rotary, sindicatos, associações, a CIV, Sindiloja. Para quê? Isso soma, porque a OAB como instituição tem peso muito forte. E nós queremos agregar isso, levar a credibilidade da OAB junto a essas outras entidades. Quantos advogados estão na subseção de Viamão? Nós temos inscritos 300 advogados, atuantes em torno de 180 por aí. Doutor, e essa atuação que é feita, destacada lá em Viamão, para a comunidade, onde ela tem acesso a isso? Se ela precisar procurar a OAB, o que ela dispõe lá na cidade? A OAB de Viamão tem a subseção, tem sede própria, fica no centro da cidade, muito próximo ao fórum, né? Lá dispomos de toda a infraestrutura para servir aos colegas, né? Computadores, cópias, fax, internet, né? Temos também um salão de festas, fica no mesmo imóvel, e temos uma atuação bastante agregadora na comunidade, né? Não só em relação aos advogados, mas como toda a comunidade. E para a comunidade, nós sabemos que sempre em todos os locais a OAB procura ter uma atuação destacada perante os compromissos sociais e isso. Existe esse espaço também franqueado à comunidade? Se a comunidade precisar procurar a OAB, como é que ela faz em Viamão? Onde ela se... Isso é bastante simples. Procure a OAB, o telefone nosso é 3485-2174 ou 3485-3533 ou diretamente no local. Sempre que qualquer pessoa da comunidade procurar a OAB, procurar auxílio, procurar amparo, o presidente designa alguém ou estará lá um colega pronto para atender, em que situação for. Isso vale, claro, para questões relacionadas à população em geral e também com relação a eventuais denúncias ou outras questões relacionadas aos próprios profissionais da classe, né? Sem dúvida. É também preocupação do presidente Lamáquia, presidente da seccional gaúcha, que se dê atenção a isso. A OAB, como toda, ela não faz uma caça às bruxas, não fica caçando advogados. Todavia, ela protege o bom advogado. E esse é o norte a ser seguido. De tal maneira que todo aquele advogado que, porventura, cometer algum equívoco, algum tropeço, ele será investigado, será devidamente processado e, ao final, se não tiver ocorrido um erro, ele tranquilamente sairá ileso disso. Ao contrário, será penalizado. Mas agora especificando mais o direito do trabalho, doutor, é essa questão que envolve os danos morais e as reparações na relação de trabalho. Isso tem avançado, tem se tornado mais comum, mais cotidiano, doutor. Como é que está isso na visão sua como presidente da subseção de Viamão? Como é que está essas ações? Verdade, o dano moral hoje na Justiça do Trabalho, a meu juízo, está assentado, uma coisa já consagrada. Todavia, eu tenho uma crítica, na verdade. Porque o artigo 840 da CLT, além de discriminar que a ação seja escrita, pode ser escrita ou verbal, escrita, ela deve conter endereçamento ao juízo, qualificação das partes, uma rápida passada pelos fatos e o pedido. Sendo assim, no dano moral, a meu juízo, o dano moral não pode ser dado, passar ao juiz da causa, ao julgador da causa,
o arbitramento do valor da reparação. Por quê? O juízo, apoderado do princípio da razoabilidade, da justiça, e ele arbitrar, por hipótese, um valor singelo, será um prêmio ao dano. Então, nós não podemos, isso é uma crítica, minha manifestação aqui é crítica, mas é construtiva também. O advogado, a parte deve dizer o quanto quer. A parte deve dar ao juiz o norte. E o juiz ali limitar. Não é o juiz que vai... O juiz vai dar o limite. Nós temos que estabelecer o quanto queremos. O juiz vai limitar isso. Agora, atribuir ao juízo o poder de arbitrar, se a condenação for irrisória, for ínfima, a parte se dará por insatisfeita e quererá recorrer. Mas recorrer do quê? Pois é. Mas aí, o que seria o jeito mais fácil de identificar isso? Seriam os atos, as ações, a relação com o empregador? Qual seria o melhor caminho? A causa do dano? A causa do dano tem a relação de causa e efeito, tem o nexo de causalidade. Que atos do empregador, no caso, seriam mais vinculados a isso? Outro dia um colega no escritório, numa discussão informal, ele argumentava que ajuizou uma reclamatória para uma cliente que teria sido chamada de gorda. Um outro colega rebateu e disse, não, mas isso não vai trazer a indenização. E daí levantamos a seguinte situação. Alguém, um empregador, teria dito, ô sua lesa, vá rápido ao banco e volte. Ou seja, esse tipo de coisa, esse tratamento não é o tratamento comum. Isso é uma análise aqui despretensiosa. E se fosse desidioso, tem razões até por justo motivo, então... Exatamente. Então, é uma linha um pouco tênue, mas em situações assim. Claro, nas situações graves, aí o dano moral tem que provar um nexo de causalidade. Claro. Doutor, nós estamos indo para o final do nosso programa e eu gosto, no fim do Almanaque Jurídico, de pedir, franquear aos meus entrevistados que remetam uma mensagem àquelas pessoas que estão nos ouvindo a respeito do tema que a gente abrangeu. O senhor, como presidente, inclusive, da subseção, o que é importante destacar nesse nosso bate-papo aqui para o pessoal de Viamão? Doutor Jorge, inicialmente foi uma honra ter estado aqui. A honra é nossa. E, na verdade, a mensagem que queremos deixar é o seguinte. Tal qual a relação médico-paciente, que é uma relação de absoluta confiança, a relação cliente-advogado não é menos, não é menor que isso, não é diferente disso. A relação de confiança deve permanecer. Então, na dúvida, volte ao advogado, volte ao colega, consulte com ele, pergunte, tente esclarecimento, porque essa relação, o advogado sério, e nós somos, graças a Deus, a imensa maioria, não tem interesse algum sequer deixar transparecer dúvidas. Então, a relação de confiança deve prevalecer até o final. Doutor José Saikovski, uma última perguntinha que me ocorreu agora, antes do nosso desfecho aqui. Doutor, nós falamos tanto sobre o auxílio da OAB e a relação com isso. Doutor, qual é a pessoa indicada para procurar? Só para mim, essa lembrança que me ocorre agora, se for procurado na OAB lá em Viamão. O senhor tem, os contatos são feitos com quem lá? Tem um conselheiro, com o senhor mesmo? Inicialmente comigo, né? A pessoa chega no balcão da OAB, relata o fato e a secretária da OAB imediatamente liga. Obrigado, doutor José Saikovski, pela sua presença, que tanto abrilhantou o nosso encontro aqui no Almanaque Jurídico. E obrigado pela sua audiência. Fique conosco, nos encontramos amanhã às 19h45 com um novo bate-papo. Até logo.